Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar: Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Meu Deus! Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então
os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa manhã. Não nos deixe, Deus, em o nome de Jesus, não nos deixe com o coração como desses homens, ó Deus. Em o nome de Jesus, nossos corações sejam incendiados pela Tua presença nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer. Essa foi a resposta de Jesus a 2 discípulos que andavam com Jesus. Uma das coisas que esse texto nos revela é que é possível sim viver um tempo seguindo Jesus, caminhando com Ele, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinos. É possível sim ouvir testemunhos de que Deus está fazendo, e mesmo assim não crer. Quando eu olho para esse texto, meu coração, quando para na metade da história, se não tivesse o fim, eu diria assim: meu Deus, não há possibilidade de mudar ou reverter algumas vidas. Porque muitas vezes, talvez seja isso que nós estamos vivendo nesses dias. Pessoas com corações lentos, como diz o texto. Ou talvez pessoas com um coração, eu não vou dizer frio, mas morno. E não entenda que morno é uma qualidade. Não olhe para isso achando assim: bom, não está frio, está morninho. Sabe quando a gente vai tomar o leite morninho? Não, na Bíblia morninho não é bom não. Mas muitas vezes a gente se encontra neste lugar. O que eu acho incrível é que a Bíblia diz que no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levavam ao sepulcro. O texto acima vai dizer que foi no dia da ressurreição. Mas foi no dia da ressurreição que aqueles homens decidiram sair do lugar. E olha que Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou sofrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando a gente olha lá para o versículo 13, e naquele mesmo dia, qual dia? O dia da ressurreição. Olha que coisa incrível. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam com as pessoas, eles estavam com o grupo, eles haviam ouvido a promessa, mas eles não permaneceram. Naquele dia, no dia que Jesus ressuscitou, quando a gente olha para ver tudo que Jesus tinha ensinado, irmão, e aí você vai entender como que é necessário a ação do Espírito Santo, porque senão nem aquilo que é verdade se torna verdade em nós. Jesus tinha ensinado em todo o tempo que Ele venceria a morte. Se aqueles discípulos tivessem entendido, ao terceiro dia não era para eles estar escondidos dentro de uma casa, era para todo mundo estar lá, olhando e esperando qual seria a hora que aquela pedra ia mudar, qual era a hora que aquela pedra seria removida, qual era a hora que Jesus ia aparecer diante dos olhos deles, porque Ele prometeu: e eu ressuscitarei. Mas isso só nos revela o que o homem é, a nossa capacidade muitas vezes de não crer naquilo que a Bíblia diz.
O que aquelas mulheres foram fazer naquele dia foram somente levar lá algumas especiarias para cuidar melhor do corpo de Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes, ou a maioria delas, o Senhor não precisa que a gente faça alguma coisa quando a vontade dEle é soberana. E era da soberania de Deus que Jesus ressuscitasse naquele dia. Agora, eu quero trazer algumas coisas ao seu coração, exatamente neste lugar. De repente, meu irmão, você tem vivido um tempo de esfriamento. Você não consegue mais ler a Bíblia na sua casa, ou talvez você nunca teve essa prática. Você não consegue orar na sua casa, e talvez você também não tenha essa prática. Talvez aquilo que você tem em Deus é aquilo que você consegue pegar, que acontece nos cultos. A sua vida se tornou um lugar onde você trabalha, cuida da casa, cuida das crianças. E você fica esperando que algo aconteça. Hoje ainda tem algo pior que faz a gente perder um tempo enorme, que é os entretenimentos digitais, onde se passa ali nas redes sociais e na televisão horas e horas, desperdiçando um tempo que nunca mais vai voltar. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã. De repente você não tem mais esperança, ou ele não está aquecido. É interessante que muitas vezes as pessoas hoje, talvez elas procuram a igreja quando não tem mais nada. Ah, hoje eu não tenho nada, hoje dá para mim ir na igreja. Hoje eu não vou receber ninguém em casa. Hoje eu descansei. Hoje não tem aniversário, não tem festa, não tem. Então dá para mim. Hoje eu não tenho trabalho, porque se eu tivesse trabalho eu preciso de trabalhar. Não, mas eu não estou aqui para te condenar, não. De repente eu só estou querendo apontar que esses são sintomas de um coração que está desanimado, que talvez um dia até pensou que a vida com Jesus seria algo extraordinário, que até um dia aqueceu e disse assim, vai ser bom demais, ou que viveu experiências extraordinárias, mas hoje não as vive mais. Eu quero falar para vocês, irmãos, que é possível a gente sair do lugar e perder aquilo que está acontecendo. Olha que interessante. Esses homens, eles foram resgatados pelo próprio Deus, mas eles estavam no mesmo caminho da família de Noemi. Eles estavam saindo da casa do pão, porque simplesmente estavam decepcionados. E quando você olha a história, eles estão caminhando, estão indo para a cidade, uma cidade chamada Emaús, e a Bíblia diz que tinha 12, 13 quilômetros daqui em Iracemápolis. E eles estão caminhando. E o interessante é que o texto diz que quando Jesus se aproxima deles, Jesus faz uma pergunta. A primeira coisa é que o versículo 16 vai dizer que Jesus chega, mas eles não reconhecem. Eles são impedidos de ver Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes o nosso coração, ou os olhos do nosso coração, têm sido impedidos de ver Jesus fazendo, de ver Jesus chegando, de ver Jesus realizando coisas na nossa vida. Como Jones, nós somos fácil para esquecer. Esquecer que foi Ele que deu a empresa. Esquecer que foi Ele que restaurou o casamento.
Esquecer que foi Ele que salvou o meu filho ou a minha filha, foi Ele que me curou. Esquecer que foi Ele que me tirou do vício, foi Ele que me resgatou, é Ele que mantém o meu trabalho. Ah, hoje você está bem empregado, mas lembra quando você não estava? Lembra quando não tinha essa porta aberta? Lembra disso? E você orava dizendo: Deus, faz. Lembra quando chegou a primeira criança em casa, o primeiro bebê, e você, mãe, olhava, não sabia se chorava de felicidade ou de medo? O que eu vou fazer? Lembra da onde Jesus te tirou? Lembra, Daniel, lá do fundo da casa da mãe? Lembra, Brandão, lá quando ele tirou? Como que nós somos fáceis de esquecer das coisas, Gabi? E dizer assim: ah, eu achava que era aquilo, mas o tempo mostrou que não é. Parece que as circunstâncias, elas têm uma capacidade de arrancar a verdade. E eu quero lhe dizer, irmãos, que muitas vezes o que nós vivemos, ou circunstâncias, elas não são a verdade. Elas são momentos e fatos passageiros na nossa vida. Elas não falam o que somos, ou elas não poderiam determinar o que seremos. E é interessante que quando Jesus chega, eu fico impressionado. Jesus faz uma pergunta, versículo 17: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo? Olha que interessante. Primeiro, Jesus quer saber o que está tomando o coração da pessoa e o que ela está falando. Você sabe que nós temos que entender que os nossos pensamentos sempre vão determinar nossas ações. Eu já tenho dito isso várias vezes. Um autor desconhecido, ele diz assim: dá-me seus pensamentos, eu direi quais são suas palavras. Dê-me suas palavras, e eu direi quais são suas atitudes. Dê-me suas atitudes, e eu direi qual é o seu caráter. Me dê seu caráter, e eu direi qual é o seu destino. Tudo é aqui. E o que está aqui sai aqui. A boca fala do que está cheio. Ei, irmão, se você é uma pessoa que só sabe reclamar, é porque o teu coração é um coração que só sabe ver coisa ruim. Teu coração está enfermo. Você conhece, irmão, aquelas pessoas que só sabem reclamar? Ah, está frio, está frio. Meu Deus, que frio. Foi mudar o culto bem agora no frio. Desde janeiro nós estamos. Bem agora no frio. Ah, está calor, calor demais. Meu Deus, está calor. Que calor eu sou, não durmo. Está ventando, está ventando. Não é verdade? Ah, primavera, meu Deus, não aguento mais esse cheiro de flor, flor para todo lado. Mas na verdade a pessoa só está mostrando quem ela é. Já percebeu, irmãos, que os gordinhos gostam de falar de comida? Não é verdade? Falou com o gordinho, ele fala que é churrasco, picanha. É ou não é? O pessoal fit sabe falar do quê? Rapaz, comprei um tênis para malhar. Tem lá um negocinho que você toma, pré-treino. Tem pré-treino, tem pré não sei o quê, tem pré de tudo hoje. Não é verdade?
Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E olha que Jesus chega, irmão, e Ele quer saber o que está te preocupando. O que vos preocupa? Preocupa. O que está ocupando a mente de vocês? Do que vocês estão falando? Jesus quer saber nessa manhã, o que está te preocupando? E do que você anda falando? Porque do que você anda pensando e do que você anda falando, na verdade está determinando seu destino. Porque eles só estavam indo embora por conta daquilo que eles pensavam e falavam. E aí eles vão falar: é que você não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E ele diz: o que aconteceu? E aí eles vão falar da frustração. Ora, o que ocorreu com Jesus o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes entregaram ele e condenaram à morte e crucificaram. E aí eles vão falar daquilo que eles tinham entendido errado. Porque se eu entendo errado, eu vivo errado. E o que eles dizem? E nós acreditamos que fosse ele quem haveria de trazer a total redenção de Israel. É aqui que eles acreditaram errado. É aqui que eles creram errado, porque eles acreditavam que Jesus seria o Messias libertador de Israel, o libertador político, o Messias, que ia trazer a glória de Davi, que ia fazer uma revolução armada, uma revolução bélica, que ia fazer com que Israel se revoltasse e tirasse Roma do trono. E por que isso não aconteceu? Jesus morreu? Então, ele não é. Ei, talvez você veio para Jesus com uma mentalidade, uma fé equivocada, de que vindo para Jesus tudo se resolveria, de que vindo para Jesus você não teria problema, de que vindo para Jesus você não enfrentaria enfermidade, que as crises do seu casamento mudariam, que vindo para Jesus você deixaria de ser pobre, se tornaria rico, que vindo para Jesus você resolveria todos os seus problemas. Ei, te pregaram um Jesus equivocado, um Jesus errado. Não, ele não veio para isso. Tudo isso pode se tornar realidade. Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que restaura casamento, Ele é um Deus que prospera o seu povo, Ele é um Deus que cura enfermidade, Ele é um Deus que traz consigo todas essas bênçãos. Mas Ele não vem para só fazer isso. Ele vem para resgatar a intimidade, Ele vem para resgatar o relacionamento, Ele vem para resgatar a mesa. E olha que interessante, irmãos, que após eles dizerem isso, eles mesmos vão dar as evidências de que eles estavam errados. Olha o que diz no versículo 22, é verdade que algumas mulheres seguidoras conosco nos assaltaram por quanto foram de madrugada ao sepulcro. Eles mesmos, Júlia, eles mesmos, pastor Ezequiel, estava dizendo, é verdade, umas mulheres foram lá no sepulcro e não encontraram ele. E sabe o que elas falaram? Elas falaram que elas viram um anjo. Você acha? Elas viram um anjo? E não é que alguns dos discípulos também foram? E não é que eles falaram que estava igual as mulheres falaram? Viram as roupas arrumadinhas? Você acha? Irmãos, quando eu olho para isso daqui, eu fico embasbacado. Sabe o que é? Você pegar a verdade, você olhar para a verdade, você tocar na verdade e falar que é mentira. Parece que é a vida que algumas pessoas têm frequentando igreja, principalmente essa daqui, não posso falar de outras. Você olha para a verdade, você ouve a verdade, você vê a verdade, e na hora de praticar fala, não, é mentira, não acredito nisso. Porque só acredita naquilo que você faz. Ei, irmão, a verdade que você acredita é a que você pratica. Existe para muitas pessoas uma verdade confessional, que é só confessar. Mas não se torna uma verdade prática, André. Quer ver? Quem aqui acredita e sabe
que nós como cristãos temos que proclamar a verdade que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Levanta a mão, quem crê nisso? Muito bem, para quantas pessoas você falou essa semana disso? Não vou nem pedir para levantar a mão. Para quantas pessoas você falou disso? Então é exatamente isso. É uma verdade confessional, mas não é uma verdade prática, vivida. E como dizia o pastor Anzolim, verdade com verdade é verdade. Mas isso daqui é sintoma de alguém que está com o coração longe. De alguém, Mateus, que sabe que é verdade, mas não vive verdade. Aí Jesus continua. E Jesus dá uma palavra muito dura para eles. E a palavra é assim: Jesus os admoestou. Na verdade, o tema aqui, Jesus chamou a atenção deles. Jesus exortou eles. Se fosse eu, o bispo ia falar assim: vocês estão loucos? Você enlouqueceu. Onde você está com a cabeça? Vocês são malucos? Um negócio está acontecendo lá e vocês estão indo para lá. E olha o que Jesus diz: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Olha que interessante. E aí Jesus começa a mostrar para nós, Serafim, o que é a cura desse coração que está longe. O que você está falando, pastor? Ele está falando assim: vocês não estão crendo naquilo que vocês precisam de crer. E ele fala assim: como é que vocês são lentos de crer no que os profetas disseram? Eu fico pensando, pastor Ezequiel, por que Jesus então, ele não se revelou ali na hora? Gente, olha aqui a minha mão. Por que vocês não olham aqui? Ó, euzinho. Ó. Não, Jesus não faz isso. Jesus não para, não opera um milagre, não fala assim: para vocês saberem que sou eu, ninguém vai ver mais nada agora. Eu lembro um dia, irmão, que nós estávamos fazendo uma ministração. Nós estávamos lá na José Paulino. E Deus falou para mim que tinha uma irmã que estava meio incrédula. Essa irmã é a pastora Gi. Ela estava lá. E aí eu virei para ela assim, sabe naquela ousadia do profeta nervoso, pastor Francisco? Eu falei: você saber que é Deus, você vai ficar fincada aí agora, você não vai sair do chão. E eu tenho certeza, conhecendo a Gi, que ela carregaria o mundo para ela sair aquela hora, para mostrar que eu estava errado. Mas olha para mim, pergunta se ela saiu. Pergunta? Não saiu. Ela foi fincadinha lá. Mas Jesus não é o pastor Cláudio. Jesus não precisa de provar desse jeito. Sabe como que ele vai fazer, Sabrina? Ele vai apontar para os profetas: ei, como vocês são lentos de crer naquilo que está escrito. Ele não está falando nem do que está vivendo. Ele está dizendo: ei, eu quero chamar a atenção para vocês do que está no coração de vocês. Quando Jesus, ele diz isso, ele não está levando nem em conta tudo aquilo que era evidência atual. Ele está falando: eu quero trazer para vocês que vocês não creem naquilo que está no coração de vocês, porque Jesus sabia que eles conheciam os profetas. E ele diz assim: e por que vocês são tão lentos de crer no que a Bíblia diz, de crer no que os profetas disseram? Porque se vocês crescem neles, vocês não estariam desse jeito. E do que Jesus estava falando? Olha, meu irmão, do que Jesus estava falando. Eu acho incrível isso. Lá em Gênesis 3,15, a profecia se cumpre quando Satanás, ele fere o calcanhar de Jesus, o pregando na cruz do Calvário. Lá em Salmos 22, do 1 ao 8, detalhes da crucificação: mãos e pés traspassados, zombaria e sorteio das vestes. Isaías 53, o sofrimento do servo sofredor, morte e sepultamento com o rico.
Em Êxodo capítulo 12, o Cordeiro Pascual sem defeito, morto e como substituto. Em Zacarias 12:10, o olhar para aquele que foi traspassado. Em Salmo 69, o vinagre que foi colocado na boca de Jesus como fel. Em Daniel 9, o Messias será morto. Em Salmo 16:10, o santo não verá corrupção, não será abandonado no Seol. Em Isaías 53, de 10 a 11, após a morte, o servo verá a luz e viverá. Oséias 6:2, a ressurreição ao terceiro dia. E Jonas 1:17, 3 dias no ventre do peixe, como sinal da ressurreição. Jesus, ele vai falando disso. Claro que ele não falou correndo, como eu falei aqui. Enquanto ele falava, ele dizia: gente, vocês lembram lá de Jonas? Quando ele disse que Jonas era um sinal, que ele ficou 3 dias, ele ficou na boca, dentro do peixe também, o Filho do Homem ficaria na terra. Ei, vocês lembram lá do Salmo 22, que fala que ele ficaria os touros de Bazã em volta dele, que ele seria sacrificado. Em Daniel, e ele vai falando dos textos que falavam dele. Isso me ensina uma coisa. Pastor, o quê? Preste atenção. Uma das coisas que nós precisamos de entender é que Deus se move por aquilo que a palavra dele diz. Deixa eu te mostrar algo interessante. Enquanto Jesus ele vai falando, ele vai ministrando, ele não opera milagre, ele não opera sinal, Aninha. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que alguém chegou para Jesus e pediu para ele mostrar um sinal para crer, Jesus não fez. Todas as vezes que alguém pediu um sinal para Jesus, Jesus não fez. Mostra um sinal para que cremos em ti. Ele diz: só tem um sinal. Eu vou ficar 3 dias debaixo da terra e depois eu vou ressuscitar. Jesus, todas as vezes que ele fala a respeito de crer, ele nos aponta para a palavra. Todas as vezes que ele fala que eu preciso de encontrar um lugar de segurança, ele diz: olha para a palavra. Sabe por quê, pastor Azulim? Sabe por quê, irmão? Que vai ter momento na nossa vida, Jéssica, em que as circunstâncias vão ser tão difíceis, que aquilo que você está orando, que aquilo que você está buscando não vai acontecer. E a única coisa que vai sobrar, Stephanie, é você olhar para a palavra e dizer que eu tenho que confiar no Senhor. Que a única coisa que vai sobrar é que Ele diz que Ele estaria comigo todos os dias. Que a única coisa que vai sobrar é que Ele diz que se eu perseverar, eu vou vencer. É que a única coisa que vai sobrar é que Ele diz que Ele é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Não é que nada vai me faltar, é que com Ele não tem mais nada para ter. Não é que Ele é a chave para ter coisas, é que quando eu tenho Ele, eu não preciso mais de coisas. Agora, pastor, o que a gente tem enfrentado? Irmãos, a gente tem enfrentado um esfriamento. E a gente tem enfrentado um esfriamento não por causa de problemas, ou talvez, mas eu acredito que o esfriamento que a gente tem enfrentado, irmãos, é por causa de um entretenimento exacerbado. Talvez é por causa de uma vida que está muito boa. É por causa de ter tantas opções que Deus se torna uma opção onde Ele deveria ter a primazia.
Há 50 anos atrás, irmãos, e por favor, entenda o que eu vou lhe dizer. Cristão nenhum trabalhava no domingo. Ei, olhe para mim, não fique ofendido. Cristão nenhum trabalhava no domingo. Tem que trabalhar no domingo, não posso. Por quê? Porque é o dia do Senhor. É o dia que eu pego a minha família e vou para a igreja. É o dia que pai e mãe arrumavam a criança e ia para a casa do Senhor. Ah, mas então você não vai poder ser empregado, não tem problema, eu vou para outro. Era real, verdadeiro, fato. Não se negociava. Não é tô bem, tô com vontade. Sabe qual é o maior problema, irmãos? Hoje nós somos escravos das nossas vontades. Não estou legal. Não estou bem hoje. Estou cansado. Semana foi tão difícil. Nossa. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como foi a minha semana. Irmão, se ela foi difícil, não tem melhor lugar para vir. Não tem escolha melhor para estar. Mas aí a escolha é horas a mais na cama. Hoje, né, de manhã. Televisão. Eu acho que deve mudar, né, irmão? Deve fazer a segunda-feira ficar melhor, os problemas mudarem, deve alimentar o teu coração, deve motivar você, que você faz isso, e aí segunda-feira você acorda e fala: uau, eu estou pronto, Jesus me restaurou. Eu acho impossível isso. Mas foi o que esses homens fizeram. Ah, ele morreu, ele não é o Messias. Mas Jesus diz: por que vocês são lentos de acreditar no que a Bíblia diz? Deixa eu te dizer uma coisa. Você decide se você vai trabalhar amanhã ou não? Quando toca o relógio 5:30 da manhã, João, você tem vontade de levantar? Pode ter, deve ter alguém que quando toca o relógio, uau, eu não estava vendo a hora desse relógio tocar. Ele nem tocou o relógio, como você demorou. Uhul! Dá um beijo na mulher: querida, que dia maravilhoso, vou trabalhar. E entra no banheiro: uhul, glória a Deus. Não, muitas vezes você briga, fala: puxa vida, tem que ir. Não é? Mas o que te faz levantar aí? Saber que você não pode ficar. Que ir é melhor do que ficar. Que enfrentar a responsabilidade de que alguém depende de você. Ei, irmão, não seria diferente se nós estivéssemos com todos os lugares aqui cheios? Sim ou não? Quando você deixa de estar aqui, você faz falta. Quando um filho não senta na mesa, a mãe sente falta. Sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria assim. Eu estava pensando, tem nada a ver, irmão, com os temas dos teólogos, tá? Tem a ver com o meu tema. Continue e continue até alcançar. Para não. Ei, se você está enfraquecendo com os que estão indo a pé,
Imagina a hora que chegar os que estão indo a cavalo. Jeremias, Deus falou isso para Jeremias. Ei, se vocês estão enfraquecendo com quem está caminhando a pé, o que vai ser quando chegar a turma com cavalo? Está difícil, Renata, mas e a hora que piorar? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo depende da igreja. Quando você entender, irmão, que você não é um consumidor, mas você é um representante do céu, a tua vida vai mudar, o teu comportamento vai mudar, a tua atitude vai mudar, o jeito de você viver vai mudar. Sabe, irmão, quando um crente chega num ambiente, o ambiente tem que mudar. Quantas vezes eu chego num lugar e o povo fala assim: pastor. E aí de vez em quando escorrega um palavrão. Ô pastor, perdão, desculpa. Está desculpado, vai, não peques mais. Eu lembro que eu tinha, um tempo atrás, eu tinha um vizinho que era viciado em cocaína, cheirador de cocaína. Eu chegava em casa à noite, ele estava lá em frente da casa dele, no muro, cheirando. Ele estava até com a língua grossa, não conseguia nem falar direito. Ô fulano, cheirou de novo? Ô pastor, fica perto de mim não, porque eu estou desse jeito, eu fico com vergonha. Eu falei: você tinha que ter vergonha de Deus. Véio. Palavra de Jesus para ele. Aí eu lembro um dia que tinha um camarada que estava dando problema lá em frente de casa. Esse rapaz chegou no camarada que estava dando problema lá, estava lá gritando, fazendo um monte de problema. Ele chegou e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Se eu fosse você, eu parava de dar problema aqui na frente. Ele falou: por quê? Porque ali no fundo tem um homem que mora lá, ele é pastor. Meu, separado dá problema. Aí ele falou assim: é pastor. Ele falou assim: rapaz, mas é um pastor, mas não é um pastor do jeito que você está pensando, não. Se eu fosse você, eu parava de dar problema. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, irmão, de que quando a gente chega, as coisas têm que mudar. Deixa eu te mostrar alguns textos para alimentar teu coração. Está aqui comigo, irmão? Amém? Abre lá, por favor, em Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Põe aí para mim, por favor. Aumenta a fonte dessa, se tiver jeito. Marcos, né? 7. Diz assim, deixa eu te mostrar. Presta atenção. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. Uau, bem que é o dia das mães. A mulher era grega de origem cirofenícia e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa da tua resposta, pode ir em paz, o demônio saiu da tua filhinha. Uau! Cara do céu! Isso daqui é uma resposta para os crentes mimizentos. Vamos pensar no texto. Jesus entra numa casa e fala assim: não deixa ninguém me importunar. Não quero que ninguém saiba, não quero atender ninguém. Jesus falou aqui, Ele entrou numa casa e falou assim: me deixa sossegado.
É a mesma coisa quando um pastor, tipo assim, eu estou no gabinete, eu aviso o pessoal, gente, estou entrando para orar, por favor, eu não quero que ninguém me importune. O que acontece com a turma? Ninguém entra. Agora Jesus tinha falado para os discípulos, estou entrando nessa casa e não deixa ninguém entrar. Mas eu não sei de que jeito que essa mulher descobriu que Jesus estava lá. Agora preste atenção, olha que interessante. Primeiro, essa mulher não era judia, essa mulher não estava debaixo da aliança. A Bíblia diz que ela era Ciro-Fenícia. Ela não era da aliança de Abraão até agora. E aí, olha que interessante, Serafim. Se Jesus disse que não era para ninguém entrar, aonde que os discípulos estavam? Onde que vocês estavam? Onde vocês acham que ele estava? Quem já assistiu The Chose, o que acontece quando Jesus está andando? O Tiagão, a turma fica o quê? Não põe a mão nele, pai dele, não é? Aonde que esses discípulos estariam? Na porta. Agora Jesus chega não, ele chega e fala assim, e essa mulher, ela importuna tanto, ela fala tanto, que esses caras entram onde Jesus está e falam assim, dá um jeito nessa mulher porque eu não estou aguentando ela. Sim ou não? Eu posso interpretar desse jeito, teólogo? Estou conjecturando sem criar heresia. Sim ou não? Ninguém entra, quando vê eles entram, Jesus, dá um jeito nessa mulher. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que ela era uma mãe. Mãe, dá tchauzinho para mim aqui. Quando a cria está doente, você faz qualquer coisa, sim ou não? A Marli é a maior dificuldade para levantar de madrugada. Esses dias o Joãozinho ficou doente. O que aconteceu, Lena? O que aconteceu, gente? Eu nunca vi ela levantar tão rápido. O João não chamou ela. O João falou assim, eu vou para o hospital. Eu falei, vai com Deus. Aí quando eu vi, a Marli já estava de pé e trocada. Eu vou com ele. Eu falei, eu vou com ele. Vou com ele. Eu falei, vai abençoada. Só não entrou porque o João não deixou. Tanto é que o médico Paulão pegou a coisa e falou assim, chama a mamãe. Eu fico pensando, o que aconteceu lá para o médico fazer um negócio desse? Mas a mãe estava aqui, filho endemoniado, irmão. Mais do que doente, filho endemoniado. E ela fala, e ela descobre, Jesus podia livrar. Sabe o que ela decide, Joelisa? Ela chega e fala assim, eu queria ver Jesus. Não pode. Eu queria ver Jesus. Não pode. Ele falou que não vai atender ninguém. Não, mas eu quero ver Jesus. Ele precisa de curar minha filha. Não tem jeito. Ele não vai curar, ele não vai atender ninguém. Olha, eu não saio daqui se você não falar com Jesus. Olha, Jesus, eu quero falar com Jesus. Gente, Jesus, aí sai Pedro e fala, Tiago, vai lá falar com ela. O que foi? É o seguinte, Jesus falou que não vai atender, eu não quero saber. Eu não quero falar com vocês, eu quero falar com Jesus. Sai Tiago, vem João. João falou assim, ela falou que não vai atender ninguém. Eu não quero falar com ninguém, eu vou falar com Jesus. Jesus, minha filha está endemoniada e eu quero falar com ele, ele tem que curar ela. Gente do céu, vai alguém, vai você, Judas. Dá um dinheiro para ela, para ver se ela para, se ela vai embora. Eu não quero dinheiro, eu quero falar com Jesus. E a minha filha está endemoniada. Gente do céu, essa mulher está endemoniada porque a filha dela está endemoniada. E se não falar com Jesus, ninguém vai tirar ela daqui. Aí a turma fala assim, agora que não vai ter que fazer? Vai ter que entrar lá, vai ter que chamar o mestre. E quem que fala? Não sei. Só sei que foi assim. Alguém entra lá, gente. Jesus, oi. Tem uma mulher querendo falar com você. Eu não falei que eu não queria que ninguém falasse comigo? Você falou, mas essa não tem jeito, ela quer falar com você. E o problema ainda, ela é Ciro-Fenícia. Porque, irmãos, na época de Jesus estava a construção, o evangelho não veio, primeiro ele veio para os judeus, depois se abriria para os gentios. E era uma direção do céu, pastor Ezequiel. Sabe por que era, pastor Agi? Porque Deus falou, primeiro você vai aos da casa de... Era algo, meu irmão, presta atenção, você precisa aprender desse detalhe. Era algo, é uma direção do céu, primeiro aos de Israel, depois os gentios. E aquela gentílica estava lá. Não quero nem saber o que o céu falou, eu quero a minha bênção.
Tem uma palavra aqui que não é para você. Não interessa, é minha. Me dá. Aí Jesus chega para ela, que você quer? Ela fala, Jesus, minha filha está endemoniada. Só o Senhor pode livrar ela. Aí, irmãos, não queira. Eu já vi um monte de teólogo, um monte de professor, um monte de pastor querendo passar pano nesse texto. Não passa pano nesse texto. Jesus chamou a mulher de cachorra. Faz assim. Imagina se eu chamar alguém aqui de cachorro. Processo. Sai da igreja falando mal de mim. Doguinho. Isso aí, brincando, por favor, gente. Hashtag brincadeira agora. Jesus chega e fala assim, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Que resposta é essa? Você imagina, Daniel? Imagina, Aninha? Gente, tem hora que a gente nem faz aqui, o povo fica bravo. Imagina fazer um negócio desse. Tem gente que não vem na igreja porque diz que eu não cumprimento. Tem gente que não vem na igreja porque diz que eu fui muito tóxico. Meu irmão, a toxicidade está no meu sangue. Tem que morrer e fazer de novo. Não quer, vai atrás desses que não é tóxico. Você vê onde você vai parar. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Jesus diz, eu não, olha, escuta. Como se ele dissesse, não é teu tempo ainda. Agora o pão tem que ser para os filhos. E eu não posso tirar dos filhos e dar para aqueles que ainda não são. Eu não posso tirar dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Como é que você ia falar, irmã? Se o médico falasse assim que você... Eu vou denunciar esse sem vergonha agora. Sabe o que ela fala? Nem que for para receber a bênção como uma cachorra me dá. E está em jogo não é o que o Senhor pensa de mim, é o que eu quero do Senhor. Porque ela fala assim, sim, mas é das migalhas que caem da mesa que os cachorros se alimentam. É gente que não para, é gente que fala, Deus, o Senhor pode, então o Senhor vai fazer, o Senhor prometeu, e eu creio, eu não aceito, e eu só vou parar quando o Senhor me der. Eu vou insistir até receber. Meu filho é doente, não é? Meu filho é doente, não é? O Senhor prometeu, ele vai ser curado. Meu casamento acabou, não acabou? Eu creio. Ei, gente do céu, Satanás tem tirado, não é nem Satanás, irmãos, é sua falta de postura, tem te tirado do lugar. É tua preguiça, é tua moleza que tem tirado do lugar. É tua falta de querer de verdade, de crer de verdade. Nem que for para receber como cachorro, me dá, é meu. E olha que interessante que Jesus diz, por causa da tua resposta. Uau, ei, o céu sempre está olhando para a tua resposta. Eu vou repetir, o céu sempre está olhando para a tua resposta. Ninguém levanta às 5 horas da manhã e vem orar, eu vou. É minha resposta para aquilo que eu quero. Ninguém levanta às 3 horas da manhã e ora, é a minha resposta para aquilo que eu quero. Ninguém fica de jejum uma semana, é a minha resposta para aquilo que eu quero. Ninguém faz essa loucura, eu faço.
Eu estou entregando tudo isso ao Senhor. Ninguém dá o que você está dando, eu dou. É a resposta para aquilo que eu quero. Porque Jesus disse assim: por causa da tua resposta. É o que ele esperava do servo de Emaús, dos camaradas que estavam indo. Ei, por que vocês estão lendo de coração? Por que vocês não estão crendo? Por que vocês não estão respondendo o que minha palavra diz? Ei, irmão, sabe o que eu estou fazendo com você hoje? Eu estou fazendo o que Jesus fez com aqueles homens. Ele pegou Jesus, pegou eles e mostrou a Bíblia. Ei, irmão, eu estou pegando você hoje aqui e estou mostrando para você a Bíblia. Ei, é assim que faz. Ei, é assim que responde. Ei, é assim que anda. É assim que caminha. Por causa da tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da mulher. Uau! Aquela mulher se coloca assim, é como o cachorro para receber a bênção. Então eu sou uma cachorra. O demônio sai, porque uma mulher decidiu ir a de Jesus até entender e até receber o que dele tinha para ter. Ninguém foi impor as mãos sobre a menina. Ei, irmão, muitas coisas que estão para acontecer na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, tem a ver com a tua resposta. E que a gente fica esperando que alguém faça. Ei, aquele dia Jesus tinha decidido que ele não ia atender ninguém, mas uma mulher não respeitou isso. Ele é Deus, vai ter que atender. É por isso que a Bíblia diz, Henrique: batei, 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 batei. Está fechado? Batei, batei, batei. Está fechado? Batei, batei, batei. Está fechado? Batei, batei. E abri-se-vos-á. Não é bater e parar, é bater até abrir. Não é pedir e não receber, é pedir até receber. Não é buscar e parar, é buscar até encontrar. Quem disse para você que era para caminhar e parar? Por que o teu coração não está mais aquecido, irmão? Por que, irmão, que o teu coração não está mais aquecido? Por causa da circunstância, por causa da criança endemoniada, por causa da doença, por causa do problema financeiro, por causa do problema conjugal, por causa da empresa, qual o problema que tirou do lugar? Ei, e desde quando o problema tira crente do lugar? Meu irmão, a cruz não tirou Deus do propósito, a cruz não tirou Jesus do propósito. Nada pode tirar um homem e uma mulher do propósito de Deus. Nós nascemos com propósito, vivemos com propósito e morreremos pelo propósito. Eu fico pensando na igreja que vai ganhar Limeira. Porque posso dizer uma coisa para você, irmão? Se você decidir continuar desse jeito, presta atenção que você pode continuar. Se você não responder, Deus vai colocar outra pessoa para responder, irmão. Mas essa outra pessoa não vai fazer como você iria fazer. Porque você é o único. Deus te fez desse jeitinho. Ao retornar para casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio havia abandonado a irmã. Ei, irmão, tem um monte de mal que está te castigando, mas não tem a ver com alguém impondo a mão, tem a ver com a tua resposta. Ou nós somos crentes ou não somos crentes, gente. Pastor, até onde eu vou, até onde a Bíblia diz que eu tenho que ir. Onde eu paro, pastor? Onde a Bíblia diz que eu paro. Não é as circunstâncias que me param, não é a circunstância que me faz ir. É o que a Bíblia diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela mostra onde estou e me mostra como eu vou.
Ela me mostra onde eu estou e me mostra onde eu caminho. Ela ilumina o meu pé e mostra o caminho. O problema é que tem gente que não sabe nem de onde está e nem para onde vai. É como o barco à deriva. E o vento é a circunstância. Está bem hoje? Ah, glória a Deus, estou bem, aleluia. Não está bem? Ah, hoje eu não estou bem. E é interessante que a gente tem aprendido, irmão, adoração não é quando eu quero, adoração é dever. Adoração é direito de Deus. Não é um presente que você entrega. É por isso que tem hora que os nossos lábios têm que ser sacrifício de louvor. Está aqui comigo, amém? Bora amar um pouquinho. Lucas 18:1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como se esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes apareça demorado em atendê-los? Uau! Eu vos asseguro, volta lá. Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé em alguma parte da terra? Meu Deus, que ensino! Quando eu olho para esse texto, sabe o que ele me diz, pastor Francisco? Não tem oração que Ele não vai responder. Não tem oração que Ele não vai responder. E ele usa, meu irmão, um dos exemplos mais esdrúxulos que existe. Ele fala: cara, existia um juiz iníquo. Existia um juiz que ele não era preocupado com a verdade nem com a justiça. Mas uma viúva se põe a falar com ele, a clamar, a pedir a ele: faça justiça à minha causa. E ele não era preocupado com isso. Mas aquela mulher ia todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí esse juiz diz assim: se eu não fizer o que essa mulher está falando, o que ela está pedindo, mesmo eu sendo um juiz que não me preocupo, ela não vai parar de me importunar. Então eu vou fazer aquilo que ela quer. Aí sabe o que Deus pega, Gil? Se o juiz iníquo não fica sem responder, porque tem uma pessoa pedindo para ele, aí ele fala: imagina eu, que sou justo e verdadeiro, não atenderei aqueles, a dica, que clamam dia e noite. Você quer um motivo maior para você continuar orando? Você quer algo maior para o teu coração se aquecer, de que Deus pode mudar a tua história, que não tem a ver com recurso, que não tem a ver com capacidade humana, que essa enfermidade, ela não significa que ela é o teu fim, não significa que tudo o que você possa estar vivendo de adversidade é o teu fim. Ei, eu quero dizer uma coisa: a Bíblia diz que o céu é uma fonte inesgotável de toda bênção. Ele está dizendo: se essa mulher decidiu pedir, eu não vou fazer para o meu filho que pede dia e noite. Mas sabe qual é o problema, irmão? Você pede uma vez e para. Lembra dos seus votos? Não, a partir dessa semana eu vou levantar toda madrugada. Você vai uma, a segunda já era. E o jejum?
Vou fazer jejum de chocolate. Para de palhaçada. Chocolate você tem que parar de comer, que é bom. É a mesma coisa eu falar, vou fazer jejum de picanha. A não ser que você é um chocolatra. Mas aí você já precisa ser internado. Jejum do quê, irmão? Vai enganar quem? Quem que você está enganando? Que tipo de comportamento é esse? É melhor não fazer. Ei, escute o que a Bíblia está dizendo. Eu quero um povo que clame. Clame dia e noite. Pastor, meus filhos estão longe do caminho do Senhor. Você está clamando dia e noite? Você ora, você jejua, você chora diante de Deus? Porque se você faz isso, não tem outra resposta a não ser a volta dele e dela para a casa do Senhor. Não tem outra resposta. Mas não aconteceu ainda, já está demorando, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, vai chegar. Ei, e o último texto, Marcos 10, 46. Olha o que diz o 46. Chegando, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão. Preste atenção, 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, mais uma grande multidão, estava deixando a cidade. Repete comigo: deixando a cidade. Muito bem. Agora vai lá em Lucas 18, 35. Versículo 35 diz assim: aconteceu que ao aproximar-se de Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho suplicando esmola. Numa outra versão diz que Jesus estava chegando em Jericó. Então parece que a gente tem uma aparente contradição da Bíblia. Por quê? Marcos está falando que Jesus saindo de Jericó. E agora Lucas, nós estamos falando Jesus chegando a Jericó. Teologicamente é muito fácil responder isso, porque naquela época havia 2 Jericós, a velha e a antiga, e eram quase que nas mesmas. Até hoje, o pastor Ezequiel esteve lá, né? Como é uma cidade feita de escombros, tem a nova Israel, a velha Israel, Jerusalém, essas coisas assim. Por quê? Então, a velha Jericó e a nova Jericó é um dos argumentos que os historiadores falam sobre isso. Só que eu estava assistindo um pastor e ele falou algo extraordinário, que é uma outra versão também. Aqui Lucas ele escreve, mas alguém narrou para ele isso. E Marcos, com certeza, ele também. Ou a Bíblia diz que Marcos é o mais antigo, né? Dos escritos, Marcos vem como primeiro. Mas o que alguns
Especialistas dizem que, na verdade, Lucas está relatando quando Jesus está entrando na cidade. E quando ele entra na cidade, o cego começa a clamar. Então ele vê Jesus, ele percebe que Jesus está entrando na cidade, então ele começa a clamar, ele começa a chorar, ele começa a buscar o Senhor. Quando Jesus entra na cidade, Marcos está dizendo que quando Jesus está saindo da cidade, então escute, uma aplicação para aquecer teu coração. Quando Jesus entra em Jericó, aquele como homem começa a orar e clamar ao Senhor. E Jesus vai passando, e Jesus faz o que tem que fazer em Jericó. E Jesus está saindo, aquele homem continua clamando. E quando Jesus está saindo, ele diz: vai chamá-lo. Sabe o que isso me ensina? Comece e não pare até ele te atender. Comece e não pare até ele te chamar. Sabe, irmãos, a gente acha que, porque tem muito crente emburrado, sabia disso? Era uma expressão que eu não sei nem se a turma usa muito, mas antigamente usava. Crente emburrado. Eu acho que bem a palavra é isso mesmo. Burro, emburrado. Né? Tem crente que fica assim na igreja, ó. É que quando você manda falar para o irmão, olha, se eu fosse Deus, não te abençoava nunca. Desamarra então. Se eu fosse, então, ainda bem que eu não sou Deus, né, irmão? Porque se eu fosse Deus, o povo de Israel não tinha nem continuado. Quando Deus propôs para Moisés: vamos matar todo mundo e começar? Manda brasa. Não é mesmo, Zulim? Tem dia que nós estamos aqui na igreja que eu falo: Senhor, propõe isso. Chega para Moisés e fala assim: Moisés, vou matar todo mundo, vou começar com você de novo. Eu tenho dia que eu fico: propõe, Jesus, propõe isso hoje. Por isso que eu não sou Moisés, né, irmão? Agora preste atenção, é um comportamento emburrado. Você quer ver quem eu achei um torcedor emburrado? O dia que eu fui ver o Neymar na Internacional. Porque nós fomos lá para ver o Neymar, não para ver a Internacional de Limeira. Sentamos na torcida do Internacional, torcendo para o Neymar fazer gol. Coração hipócrita. Seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. E aí nós combinamos: se a Inter fazer gol, levanta, hein? E se o Santos fazer, fica sentado. Aí tinha um torcedor emburrado, Gil, da Inter. Por quê? Sabe por quê? Nada que o time dele fazia estava bom. Ei, mas você é torcedor também? Mas aquele zagueiro lá, e ele sabia o nome de todo mundo, eu não sei dizer. Ih, mas aquele... Nossa, essa Inter também tem que rebaixar mesmo. Tem que ir para a segunda divisão mesmo. Eu não arrumei uma confusão ali, irmão, porque eu não estava para isso. Falei: irmão, você é torcedor de quem? Faz sentido, pastor Francisco? Aí o cara vai falar assim: não, mas ele é um torcedor doente. Concordo, doente mesmo. Porque se ele pagou o ingresso
Ele ama o time. Ele tinha que estar ali fazendo o quê? A bola pode ter passado longe do gol. Quase gol. Eu acho que nós devíamos ensinar os torcedores a torcer. Eles iam ajudar mais. É por isso que eu não gosto de falar isso, mas a torcida do Corinthians é boa. Tá vendo, irmão? Tem uns caras aqui mais animados do que... Agora presta atenção, escute. Não é verdade? Se o time de Corinthians está de 3-0, parece que eles estão ganhando no campo. Eu ouvi um jogador dizendo que a torcida do Corinthians é o camisa 12. É o 12º homem no campo. Devia ensinar isso para toda a torcida. E quantas vezes eles ganharam por causa da torcida? Faz perna de pau fazer gol. Eu lembro, meu irmão, aquele Viola nunca jogou bola, irmão. Ele não entrou, deu um carrinho, fez o gol, ganharam o campeonato. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa, pastor, como o senhor é mundano, colocando futebol na mensagem. Jesus estava aqui, ele ia falar de futebol para nós. Ei, escute, está falando, é que o torcedor emburrado, ele está ali fazendo o quê? Irmão, você está aqui muitas vezes, não discernindo o ambiente, nem aquilo que você vai fazer. Você está discernindo o que você é e nem onde você está. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que foram no centro de macumba. E eu lembro de uma que falou que sentou lá. E aí o demônio não vinha. E aí o demônio chegou no pai de santo e falou assim: não vai dar. Por quê? Porque fulano está aí, ele está atrapalhando nós. Está tendo conexão. Irmão, até no reino das trevas precisa de conexão para a coisa funcionar. Tira ele daí para nós poder descer. Agora, pastor, do que você está falando? Eu estou falando, meu irmão, exatamente de uma resposta. Eu estou falando de uma resposta. Jesus chegou naqueles homens que estavam lá em Emaús e falou assim: como vocês são lentos de coração. Vocês não estão crendo no que os profetas falaram, hein? Quando foi traspassado, o profeta falava disso, Isaías falou disso, que eu seria traspassado para curar as enfermidades, ei. Jonas disse que o sinal seria que eu ficaria 3 dias na terra. Vocês não estão vendo? Ei, irmão, quero dizer uma coisa para você. Não para. Continua. Pastor, está difícil, continua. Pastor, não está vindo a resposta, continua. Pastor, eu não tenho vontade, continua. Pastor, eu não tenho ânimo, continua. Bate até abrir. Pede até responder. Não para. Creia no que a palavra diz. Creia no que o Senhor diz. Creia. Nós não fazemos igreja sozinhos, irmãos. Que a tua esposa fala assim: não vamos na igreja, não fala assim com ela não, vamos ficar aqui mesmo. Não, vamos sim, ué, nós precisamos. Não, vou ficar com as crianças. Não, tem classinha lá. Bora, vou te ajudar. Está desanimada com o quê? Tem mulher que fala assim: não vai na igreja. Não vamos mesmo não, vamos ficar aqui. Ei, sacerdote, hein? Ou pior ainda, o sacerdote vira e fala assim: não vou hoje. Por que não vou? Boa. Você está chamando bênção para a tua casa. Você está em um comportamento extraordinário, sobrenatural. Mas não é do céu, não. Meu irmão, filho na minha casa não tem opção não ser crente. Pode até não ser de verdade, mas pelo menos parecer, vai ter que parecer, ué. Que aí é não de verdade, né, João? Meu irmão, deixa eu te falar.
O evangelho se responde com postura. Tem um monte de gente que fala para mim que tem vontade de fazer um monte de coisa. Irmãos, eu não olho o que você fala, eu não escuto o que você fala, eu escuto o que você faz. Tem pessoas que vêm falar comigo, olha para mim, que irmão, eu não escuto o que você fala, eu escuto o que você faz. E muitas vezes o que eu estou escutando do que você faz, meu irmão, não tem nada a ver com aquilo que você fala. Então não espere que eu promova aquilo que eu não estou vendo. Porque frequentar a igreja, irmão, é o mínimo que um crente pode fazer. E muitos nem isso estão conseguindo fazer. E se falar de liderança ainda que não frequenta a igreja, piorou. Aí a coisa está feia mesmo. Aí a gente está desandado. E nessa manhã, irmão, eu e você possamos tomar uma nova postura. Até quando você vai ficar lambendo a ferida do que fizeram? Meu irmão, sabe qual que é a expressão de lazarento? É aquele que fica lambendo feridas. Sabe aquele cão que fica lambendo as feridas na rua? Eu até permito, irmão, até entendo você chegar aqui lambendo as feridas. Mas, irmão, é um pouquinho só. Até você entender que é ferida. Mas tem crente que passa a vida lambendo ferida. Ah, porque falaram, porque fizeram. Ah, meu Deus, velho. Ah, pastor, o outro pastor lá. Agora eu não creio mais em nada. É isso mesmo, irmão. Creu errado. Creu no pastor. É isso que dá. Por que você não creu em Jesus? Seria melhor. Por que você não creu na Bíblia? Que seria melhor. Se o seu pastor errasse, que você ia lá, falava com ele. E se ele não acertasse, você ia sair na bênção, ia sair curado. Irmão, eu já falei aqui. Gente de ministério ou a escala para faltar da igreja. Está perdido com esse comportamento. Tem gente que entende que escala é para não vir. Estou na escala, o que você vai fazer? Não vou, estou na escala. E era para nós estar falando disso? Não. Sabe aquele texto de Hebreus? Que eu tenho uma raiva do povo quando eu olho para aquele texto. Porque Paulo fala assim, estou falando Paulo, né, irmão? Deve ser Paulo, o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus fala assim: quanto a Melquisedeque, quem que foi Melquisedeque? Irmão, Melquisedeque é aquele camarada que chegou quando Abraão estava resgatando Ló, que ele aparece do nada, para levar pão e vinho, foi levar ceia. E a Bíblia diz que ele é o ancião de dias e que ele não tem nem dia de nascimento e nem dia de morte. Alguns dias dizem que é o próprio Jesus. E aí, o autor aos Hebreus fala assim: Gil, eu até podia falar mais a respeito disso, mas ainda não dá, porque vocês estão parados nas coisas rudimentares da fé. Mas me dá um... Porque nós podíamos descobrir que Melquisedeque era, o que ele estava fazendo, de onde que ele veio. Vai que ele veio de outra galáxia, vai que ele era um, sei lá, que aquele camarada, vai. Mas nós não sabemos porque a turma não aprendeu nem cultuar. Aí eu fico pensando, se estivesse escrevendo na Bíblia hoje, se dava para falar de Melquisedeque. Eu falei de Melquisedeque, tem gente que nem sabe quem ele é. Quem que é esse Melquisedeque, pastor? Gente nova aqui na igreja? Está vendo, irmão? Fala assim: nossa, não sei quem é Melquisedeque, Jesus tem misericórdia de mim. Mas sabe como que Deus vai ter misericórdia de você? Você vai pegar a Bíblia e estudar, porque Ele não vai revelar para você. Sabe, irmãos, nessa manhã, se o teu coração tiver, ou estava, daquele jeito, vamos deixar o celular para depois, a não ser que você estiver anotando.
você está com o teu coração assim, ó. Ah, pastor, eu tô meio devagar mesmo, eu já fui. Hoje é amanhã, você fala assim, não, eu quero mudar isso. Não é um compromisso comigo não, irmão, é um compromisso primeiro com Deus e com você. Para que você experimente. Sabe o que eu acho interessante na macumba? Nossa, pastor, tem coisa interessante na macumba? Tem. Você ser um bom macumbeiro, você tem que fazer trabalho. Tem ou não tem? Tem, ué. Você vai lá e fala, quero resolver meu problema. Qual é o teu problema? O meu problema é o seguinte, eu quero tirar o meu chefe do lugar dele e eu entrar. É o desejo dele. Então é o seguinte, eu não sei, irmão, nunca fiz macumba, senão eu falava como que era. Você vai ter que ir lá, pegar um sapo, escrever o nome do chefe, costurar a boca do sapo, tacar sal grosso, matar uma galinha, derrubar o sangue, jogar uma pipoca, eu acho que eu misturei tudo, né? Jogar uma pipoca, isso 3 horas da manhã na encruzilhada. 3 horas da manhã na encruzilhada. Fechou? Vai acontecer? Vai. O que o cara faz? Coitado do sapo, da galinha, da pipoca. Deus não pede essas coisas para nós. Sabe o que Deus pede para nós? Confia em mim. É uma das coisas mais difíceis de fazer, sabe por quê? Porque confiar não demonstra a obra. Confia em mim. Irmão, se aquilo que nós estamos fazendo não está sendo depositado em confiança ao Senhor, está errado. Essa semana o Maurício mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, acendeu a luz vermelha no caixa. Falei, é? Não, vermelha não, amarela. Falei, tem vermelha ainda, pensei comigo. Posso falar uma coisa para vocês, irmãos? Faz 18 anos que Deus cuida das finanças dessa igreja. Ele vai continuar cuidando. Teve uma queda de 25% na arrecadação do mês passado. 25% das pessoas deixaram de ofertar e dizimar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. O Senhor cuida dessa obra, Ele vai continuar cuidando. Talvez nós não vamos poder aumentar o altar que queria. Fazer algumas coisas, né? A gente queria colocar um telão, 2 telão para o cenáculo. A gente queria avançar em algumas coisas. Talvez a gente não consiga fazer isso. Mas essa porta vai continuar aberta, pregando. Porque não é telão, não é altar extenso, não é mais som que vai fazer diferença na sua vida. Tudo isso é bom. Mas não aquece coração. O que aquece coração é a palavra de Deus. Fica de pé comigo, vamos orar para a gente ir embora.